Deus. Tudo que eu sou, tudo que decido ser, é de acordo com a tua vontade. Confio no Senhor, confio nos teus planos, confio a minha vida nas tuas mãos. Aplaude, ele aplaude, casa do Senhor, aplaude, amém, amém. Glória, 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 glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Título da palavra de hoje, como é já do conhecimento de quase todos, aos que se vestem de esperança. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Essa palavra nasceu, surgiu. Foi uma vez eu tive uma visão, eu vi um homem em frangalhos, no chão, tentando orar com dificuldade. Era notório que ele está tendo dificuldade para orar, porque ele está transtornado, está com problemas. E o Espírito Santo, eu não ouvia o que ele dizia. O Espírito Santo, o amado Espírito Santo, trouxe uma capa, com muita ternura, colocou sobre ele. E aquela capa cobriu ele ajoelhado. E o Espírito Santo, eu olhando para entender o que é aquilo, olhou para mim e disse, porque ele resolveu depositar toda a confiança dele no Senhor, eu estou vestindo ele com essa capa da esperança. E aí ele me disse, ele não está mais nu, agora ele está revestido. Vamos aplaudir a Deus, queridos? Está revestido. Quando você está com esperança, você não está nua, não está nu. Quando você perde a esperança, você está por conta. Está sem auxílio, está sem roupa, está completamente exposta. Não perca jamais tua esperança em Deus. O que nós vamos aprender aqui juntos? Que não, você vai aprender isso com profundidade agora. Que não importa se as coisas não saíram como você queria. Você vai ver isso na Bíblia. Os planos de Deus continuam sendo muito maiores do que os teus. A palavra vai terminar com você confiando cegamente no Senhor e na maneira como Ele está conduzindo a tua vida de um jeito que ninguém pode entender. Dá para dar glória a Deus? Em Hebreus capítulo 3, versículo 12, é muito claro, muito enfático a respeito das pessoas que perdem a esperança. Vamos lá. Hebreus 3:12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tudo que te afasta da confiança em Deus te leva ao fracasso. Aprenda isso por esta tua vida. Pode ser namorado, namorada, noivo, noiva, emprego. É emprego. Aquele emprego que você olha, isso aqui eu domino, isso aqui já é. Te afasta do Deus vivo. Te leva ao fracasso. Tudo na tua vida que te leva a esperar em Deus, crer em Deus, te torna forte. E te levanta. Mesmo o emprego que você tanto conhece, teu hobby, tanta coisa na nossa vida, nos afasta da esperança em Deus. Por isso, queridos, essa é a capa chamada capa sobrenatural da confiança, que o Espírito Santo deposita sobre mim e você, mesmo em tempos muito difíceis, em que ainda não estamos entendendo nada, ainda não estamos vendo nenhum milagre, existe uma capa sobrenatural de confiança sobre mim e sobre você. E ela está mantendo a gente vivo, está mantendo a gente forte, revestidos. Dá para dar glória a Deus? Então, aonde Satanás, os demônios querem chegar? O inferno sabe que um erro, por menor que seja, se ele é repetitivo, se ele é cíclico, isso já é uma doença na nossa vida. Ah, mas o erro é bobo. Se é bobo, como de tempo em tempo se repete, ele já não é um erro bobo, é uma doença. A falta de esperança pode se tornar uma doença quando é cíclica. Por isso que você não percebe, por que de tempo em tempo surgem em você pensamentos que não são teus,
para você desconfiar de Deus. Ai meu Deus, aquele assunto, será que Deus vai fazer mesmo? E a gente deixa passar batido. Satanás está minando a gente para nos tornar em ciclo, desconfiar de Deus ciclicamente. Por isso, nenhum pensamento de derrota, de desconfiança de Deus pode passar desapercebido para você. Você tem que cair em cima. Pera, que pensamento foi esse? Mais uma vez declaro minha dependência total no Senhor, minha confiança total no Senhor. Rompa qualquer ciclo que está minando tua confiança, para que você não caia na doença da desconfiança. O que Deus falou a respeito do povo de Israel sobre exatamente isso que eu estou falando de doença confirmada? Números 14, versículo 11. Quando o povo de Deus lá que chega, que olha a terra prometida e diz, olha, Deus não vai nos dar essa terra não, é muito difícil, tem gigantes lá. Deus usa um termo que para nós passa despercebido, mas ele está aí. Números 14, versículo 11, disse o Senhor a Moisés, até quando, todo mundo diga até quando? Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? O Senhor usou um termo cíclico, até quando? E é por isso que ele falou, eles não vão entrar, já vamos ver isso. Por que até quando? Todos lembramos que eles estavam no Egito e Moisés chegou fazendo milagres que eles nunca tinham visto em toda a extensão da terra do Egito. Sinais, maravilhas. De repente Faraó agravou lá o jugo deles e eles já não ouviam Moisés. Moisés falava e eles diziam assim, Moisés, você é o culpado do que estamos vivendo aqui. Deus não levou em conta, mas eles já estavam dando sinais de incredulidade. Agora Deus desbancou o Egito. Deus arrebentou Faraó com seus primogênitos. Transferiu as riquezas do Egito para o bolso deles, saíram do Egito. Chegaram na frente do Mar Vermelho e ouviam dizer que o que sobrou, fragmentos de Faraó que Deus deixou, que Faraó estava vindo, o que eles falaram para Moisés? É por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe aqui? O que eles deveriam ter dito? Moisés, nossa fé é pequena, por favor, clama ao teu Deus que fez tudo até aqui. Eles não falaram isso. Eles falaram, é por falta de túmulo que Deus nos traz aqui para morrer. Olha, cíclico. E aí Deus na hora diz, Moisés, nem vou considerar o que eles falaram. Abre o mar. Toda hora que surge um desafio, faltou água. É por falta de túmulo que você nos traz aqui para nos matar de sede? Você é Deus, né? E aí Deus diz, basta. Cíclico. Agora eles chegam na entrada da terra prometida, depois de tudo que Deus fez até aqui. Deus, olha, nos trouxe para nos matar. Deus diz, até quando eles já têm a doença de desconfiar de mim? No versículo 23, mesmo capítulo números 14, versículo 23, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Erro repetido é uma doença confirmada. Satanás sutil, ele quer levar a gente, primeiro vamos falar da parte ruim que é isso aí. Satanás sutil quer levar a gente para uma coisa cíclica, para a gente ir desconfiando de Deus, até a gente ser doente de confiança. E aí Deus tira a mão. Aquele povo entrou na terra prometida? Não. Moisés teve que assistir isso. Está claro isso, queridos? É normal, queridos, é normal que o nosso coração comece a doer quando queremos mudar algumas coisas que não estão no nosso alcance. É normal. Deus sabe disso. Deus entende tua aflição, tristeza de alma, de corpo, de coração, de espírito. Porque você está vendo coisas que você quer mudar, mas não está no teu alcance isso. Essa mudança não depende de você. Mas uma coisa é o coração doer. Outra coisa é a gente permitir a desconfiança de Deus se tornar uma doença. Está me entendendo?
vamos entender melhor a mente de Deus. Tem situações na nossa vida que as pessoas, os inimigos, até seres humanos que se dizem filhos de Deus, do evangelho um pouco mais fácil que o teu, eles dizem assim: sua vida acabou, agora não tem mais para onde ir. Tem situações na nossa vida que Deus vai permitir, não é para nos torturar, não é para ouvir o que os outros têm a dizer, mas porque Ele está trabalhando, como vamos ver. Satanás vai levantar pessoas no nosso ouvido para dizer: tua vida acabou. Ou vai levantar demônios para nos dizer isso: tua vida acabou, não tem mais para onde ir. José está lá no Egito, não fez nada de errado. E agora o Egito está jogando José numa prisão que nunca será ouvido. José está numa prisão no Egito que não tem nada para ouvir a respeito da sua versão dos fatos. Ele já está colocado lá para chegar o dia certo aí, para some com ele. Quantos crentes do evangelho um pouco mais fácil do que esse que você paga preço caro, do lado de Deus, diriam: sua vida acabou, não tem mais para onde ir. Agora, quem diria para nós que lá no Egito Deus levantaria ele daquela prisão, daria o Egito para ele? Aí eu vou abrir o parêntese, aí onde entra nós, eu e você. José, quando teve os sonhos de Deus, ele gostaria muito que se cumprissem onde ele estava, do lado do pai dele, com os irmãos. Mas Deus levou José onde precisava de José. E lá levantou ele muito mais do que perto do pai e dos irmãos. E quando veio a fome, José salvou o Egito e introduziu o Deus de Imhotep. O Egito deu o nome para José. Imhotep, Salvador. O Deus de José se tornou anexo no Egito. Trouxe salvação para muita gente no Egito. E agora José levantado, o Egito está no colo dele. E a família dele na fome tem para onde ir e tem onde se estabelecer e se tornar uma nação muito forte. E só foram subjugados mais lá na frente porque eles abandonaram Deus. E não é porque Deus errou de endereço. Então aonde Deus levantou José, não é onde José queria, não é onde eu e você queríamos. Não é onde gostaríamos. Mas Deus vai te levantar como levantou José, onde Deus precisava de José. Aplaude a Deus, aplaude. Moisés, caso semelhante. Moisés vai lá, ele encontra um cara lá batendo num judeu, batendo com muita violência. E aí ele vai lá, ele mata aquele egípcio que todo mundo conhece a história, em Atos diz que José fez isso porque queria que os judeus entendessem que Deus escalou José para libertar eles. Moisés. Porém, Moisés teve que fugir. Muitos diríamos o quê? A vida dele acabou. Porque o maior prêmio, nós temos registros no Oriente Médio, maior prêmio estabelecido, assinado pelo próprio faraó, pela captura de um homem, foi de faraó por Moisés. É o maior prêmio conhecido pela cabeça de um homem. Então, vendo a força desse prêmio, e Moisés que deu uma sumida aí, qualquer crente de evangelho um pouco mais light diria: a vida dele acabou, não tem mais para onde ir. Mas quem diria para nós que o mesmo Moisés voltaria para o mesmo Egito, desbancaria Faraó, abriria Mar Vermelho, jogaria o cara lá dentro, transferiria as riquezas do Egito para o povo dele, levaria o povo com ele embora? Quem diria isso para nós?
Mas não teve que ser como Moisés queria. Teve que ser como Deus queria. Quem diz glória a Deus aqui? Saulo, mesma coisa. Saulo foi procurado pelos fariseus porque ele tinha muitos segredos nas costas. Ele sabia muita coisa que não podia propagar. Então, quando Saulo se converte a Paulo, os fariseus querem matá-lo a todo custo, pagando altos prêmios, nada tão extravagante, eram tudo quebrado, falido, mas para a época era muito. Coisas para captura e morte, pela cabeça dele, morto ou vivo. E aí ele some lá na Arábia Saudita, 10 mais quase 4 anos, quase 14 anos sumido. Quantos nessa fase não diriam, a vida dele acabou, não tem mais para onde ir? Quem diria para nós que ele voltaria para o mesmo Israel, faria milagres extraordinários, iria lá para Roma, e o imperador mais temido do Oriente Médio, ele torna ele cristão que aderiu ao Jesus Cristo de Paulo? Quem vai dar glória a Deus aqui? Não existe esta história, a tua vida acabou porque a coisa agora é um baque dos grandes. Não tem isso no Evangelho. Mediante o poder de Deus, o que tem, o confia em mim ou não confia. O tem capa que te blinda, sobrenatural ou não tem. Quando a palavra diz que os filhos de Deus não se atemorizam de más notícias, é por causa disso. Estão confiados como filho do leão. Tem uma capa sobre você. Essa capa anestesia você. Dá para dar glória a Deus aqui? Nabucodonosor com Sadraque, Mesaque e Abednego. Com Daniel. Queridos, Daniel experimentou com Nabucodonosor, depois com o rei Dario. Queridos, aqui começamos a apertar um pouco mais. Israel foi lá, Nabucodonosor foi lá em Israel e levou 3 levas de judeus, ao total quase 4.600 pessoas. Levou embora para a Babilônia, tinha lá um pedaço grande no deserto, vou alocar aqui, vamos povoar para mim. O que ninguém entende, como é que ele leva um Daniel, um Sadraque, Mesaque e Abednego, que já eram homens de Deus, de estatura espiritual. Daniel não se tornou homem de Deus quando chegou no palácio. Ele já era homem de Deus. E quando chegou no palácio, que ele falou, não vou me contaminar, isso já era ele. A gente diria, mas como pode? Como pode Deus se dizer Deus justo, que ama os seus, cuida dos seus? Deus deve ter planos e promessas na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas agora estão levados cativos como fracassado qualquer. Mas por que Deus fez isso? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, as promessas que eu tenho na sua vida não vão se cumprir onde vocês querem, em Jerusalém. Vão se cumprir aqui, numa dimensão muito maior. Daniel agora é um dos homens de maior prestígio do império que rege o mundo Oriente Médio inteiro. E Sadraque, Mesaque e Abednego cuidam daquele império de Babilônia. Das 3 províncias, estão tudo no colo deles. Quem dá glória a Deus aqui? Mas tem mais um ponto. Um dia eu perguntei a Deus, tem mais um ponto. Um dia eu falei, Senhor, como é que o Senhor permitiu? O Senhor não tem dó? Ele falou, eu levei eles onde eu precisava deles, para que o pavio que fumega não apague de vez. Porque o povo de Israel só foi invadido porque já não queria nada com Deus. E agora levados à Babilônia, a nata piorou. Deus fala, leva junto Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. E realmente Deus não erra, porque eles chegando aqui, eles reacenderam a chama dos judeus. Deus trouxe eles para que o pavio que fumega não apague de vez. Agora esse povo estava voltando tudo para Deus, vendo a história de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, e entendendo, vamos seguir o rastro de Deus. O Deus que sempre servimos, nossos pais serviam, está aqui. E tem mais. O Senhor me falou, eu trouxe eles daqui para cá, para produzir salvação. Está na tua Bíblia em Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, está lá o nome dele, Nabucodonosor.
Ele coloca Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles saem. Vê quarto homem, ele escreve: a partir de hoje, na Babilônia, o Deus mora, o Deus, ai de quem falar contra ele, ai de quem não aderir no meu império. É o Deus desses caras aí de Daniel, e falou mal dele, vai virar o pó aqui. Deus trouxe salvação na vida do imperador e do maior império do Oriente Médio. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Deus não honrou você onde você queria. Existe uma casa que você queria que Deus honrasse você lá. Existe um negócio que você queria que Deus te honrasse lá. Uma loja que você queria lá. Um emprego que você queria lá. Uma família que você queria lá. Um endereço que você queria lá. Deus não honrou nada disso. Mas não significa que tua vida acabou e não tem mais aonde ir. Significa que a manobra de Deus é muito maior que a tua. Os planos de Deus muito maiores que os teus. E se Deus permitiu você pagar o preço disso, e você ainda está mantendo sobre você a capa sobrenatural da confiança, o Senhor vai te galardoar muito mais do que isso. Muito mais do que você pediu ali, o Senhor vai fazer ali. Quem vai aplaudir a Deus direito aqui? Dá para dar glória a Deus. Queridos, Deus é muito sério, amados. O Senhor nunca vai brincar com a nossa fé. O Senhor nunca vai blefar conosco. O Senhor nunca vai rir da nossa cara. Você não tem só um Josué líder da nação. Você tem um episódio lá que vai um grupo ali e um cara abre uma brecha terrível. E agora em Josué capítulo 7, Israel sofre uma afronta, um confronto, uma derrota. Você não tem só Josué que está perplexo. Você tem Josué e todos os anciãos de Israel deitados no chão, jogando pó sobre a cara, sobre a cabeça. E Josué dizendo palavras assim: Senhor, teria sido melhor se a gente tivesse retrocedido, não ido para frente, daqui para frente não dá. Ele usa a boca dele para dizer: daqui para frente não dá. O Senhor não conseguiu segurar ali, não vai segurar lá que é pior. Você ouvindo essas palavras, crente de evangelho ano 2025, muito light, fé toque de caixa, que teria? Sua vida acabou. Não tem mais para onde ir. Como é que você sabe? Ele acabou de falar. Ele e os anciãos. E o que Deus falou? Dá. Quem diria que ele voltaria? Aquela mesma cidade que reduz a pó, vai para a terra prometida e morre em grande honra para subir ao céu. O Senhor nunca permitiu derrota na tua vida para ser teu fim. Nunca permitiu um golpe que você sofreu para ser o último na tua vida. Não abandone a capa sobrenatural da esperança. Os homens, os mesmos que assinam sentença contra você, são os mesmos que amanhã vêm de joelho dizendo: me perdoa. Os mesmos que te difamam, os mesmos que amanhã dizem: eu não sabia o que estava fazendo. Isso tudo está na Bíblia, não tenho tempo para explicar, porque eu tenho um caso que me interessa mais do que todos esses que eu mencionei até agora. Sobre Josué, está lá em Josué 21:45. Josué 21:45 diz: nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Você viu que livro que eu estou lendo? Josué. Nós estamos falando de Josué. Nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Isso é vestir capa de esperança. Para terminar, está lá um Amã, está lá o imperador, mas está lá o Mordecai. O que está fazendo o Mordecai ali no cativeiro? Um homem do calibre espiritual de Mordecai. Quem é Mordecai, se lembra? Mordecai é um cara que o imperador fala: ele livrou minha vida, livrou. Pega ele, põe ele na minha roupa, minha capa do rei, põe nele.
a coroa que eu uso, põe na cabeça dele. O cetro que eu mando tudo para que põe na mão dele. Meu cavalo, tudo que é meu, leva lá. Me ande quilômetros com ele berrando. Este é o homem que tem o prestígio com o rei. Quer ver alguém que o rei vai dizer, pode entrar, esse aqui. Depois de quilômetros, diz que ele termina. Mordecai devolve a roupa e volta para ficar de guardinha na porta do rei. Esse é o calibre espiritual. Se sou eu já ia dizer, onde serão meus aposentos reais? Porque vocês acabaram que ver que eu não sou coisa pouca. Mordecai é muito maior que eu. Ele voltou a ser guarda lá. Esse é o Mordecai. E esse está no cativeiro. Você acha que está certo? E para piorar, ele entrega a menina dos olhos dele para o desgraçado do imperador, que fez a vida dele um inferno, do povo dele. Ele permite que Esther, o nome dela original é Hadassah, Hadassah é adoradora. Eu não chamaria só de Esther, eu chamaria Esther Hadassah, pronto, inclui o nome. Ele entrega na mão aquele fedorento. Fosse eu, mandava ele com os OVNIs lá. Não vai vê-la e fuja com ela que se dane. Ele ainda permite. Ela vai lá, vai ser agora a esposa. O cara se afeiçoou. Aí você me diz, como Deus permitiria isso? Deus diz, eu não levantei Mordecai lá em Jerusalém onde ele gostaria. Eu levantei ele onde eu precisava dele. Dá para dar glória a Deus? Mas onde eu precisava dele, para quem não lembra da história, Mordecai se tornou homem no lugar do imperador. Quer falar com o imperador? Você fala com Mordecai. O que Mordecai assina é o imperador que assinou. E tem mais. Eu precisava dele. Porque eu, Deus, na minha presciência, sei de tudo. Sabia que um dia o diabo ia inventar uma desculpa de Amã para apagar o povo judeu da terra. Mas eu já mandei Mordecai. Eu já mantive ele ali. Ele era já a minha resposta. Ele livrou meu povo. E tem mais. A minha Bíblia diz que o povo judeu, por causa de Mordecai, voltou a cultuar ao Senhor. Voltou a seguir a Deus. E passou a ser o povo mais prestigiado do globo terrestre naquela época. Eu te pergunto, valeu a pena Deus ter contrariado Mordecai ou não valeu a pena? Ou você ainda vai duvidar de Deus? Ainda você vai duvidar das manobras de Deus? Esse é o Deus que você serve. Então aí os personagens que te apresentei, Deus não honrou eles onde gostariam, mas eles deixaram Deus trabalhar. Deus está para fazer algo comigo, com você, com esta igreja, com a tua igreja, com você que nos assiste, com você que ouve o áudio posteriormente. Deus não nos honrou como queríamos, aonde queríamos. As coisas não saíram como oramos e planejamos que tivessem que ser. Mas Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele mesmo diz, os meus planos, Isaías 55, não são os vossos, meus caminhos não são os vossos, assim como o céu é distante da terra, essa é a distância do que eu tenho para vocês, não tem como, não passou por mente humana o que eu já arquitetei. Aplaude Ele direito, aplaude, povo do Senhor, aplaude. Quantos querem vestir a capa da esperança? Levante a tua mão. Quantos querem confiar cegamente no Senhor Jesus? Levante a mão. Apaga as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu me fortaleço em fé, devolvo toda a minha confiança para ti, toda a minha esperança voltou a estar no Senhor. Peço perdão se de alguma forma envergonhei o teu nome, se desconfiei do Senhor, se alimentei incredulidade na minha vida, se eu soltei a tua mão por dúvidas, por ansiedade. Peço perdão diante da tua palavra. Voltei à minha essência. Eu seguro na tua mão. E eu já sei, se o Senhor está comigo,
Eu não preciso de mais nada. Confio no Senhor. Amado Espírito Santo, por favor, a tua palavra me ensina que quem cuida de mim diretamente é o Senhor. Eu me lanço nas tuas mãos. Por favor, me mantenha de pé. Não me deixe afundar. Não me deixe retroceder. Não me deixe declarar o que não devia. E principalmente nunca permita que eu remova a capa da esperança. Pai Celestial, Paizinho querido, toda a minha vida pertence ao Senhor. Eu me entrego nas tuas mãos. Fico maravilhado, maravilhada, toda vez que eu descubro que o Senhor tem planos tão grandes para mim, tão infinito nos teus propósitos. Eu não sei o que fazer da minha vida, por isso eu entrego ela nas tuas mãos. Abraça-me, me dá colo, me dá saúde emocional, porque eu não perderei a esperança em Ti. Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco dos meus pensamentos todo o veneno da dúvida, todas as ideias que o inimigo lançou para me adoecer na confiança. Eu denuncio agora, eu renuncio agora, eu expulso agora, limpo e faxino a minha mente. Todos os meus pensamentos agora estão de acordo com a perfeita vontade do Senhor Jesus. Põe a mão no teu coração e diga: este coração abriga um tesouro, confiança cega em Deus, esperança no Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 2 minutos para você falar com o teu Deus agora. 2 minutos, fale com Ele no particular, ora no teu coração. Volte a declarar a tua dependência total dEle, incondicional. Volte a dizer para Ele, volte a aplicar essa palavra que acaba de ouvir em oração. Volte a dizer para Ele o quanto você aprende a confiar nele cada vez mais. Eu vou me calar, vou te dar esse tempo.
Sim, Senhor, voltamos para Ti, ó Deus. Nos entregamos nas Tuas mãos incondicionalmente. Sem fazer perguntas, meu Deus, entregamos nossa vida. Não queremos ela de volta. Deixa ela nas Tuas mãos, Senhor. Faz de nós como o leão faz com o vaso. Temos aprendido Teus preceitos. Temos descoberto continuamente que confiar no Senhor foi a melhor coisa que fizemos. Foi a maior decisão das nossas vidas, ó Deus. Nunca nos arrependemos de confiar em Ti. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Hoje me aquieto no lugar secreto, enquanto Ele faz sua obra em mim. Aqui permaneço, adorando ao Mestre. Seu amor por mim nunca acaba. Mesmo sem nada a ver, não consigo entender. Sua mão nunca me soltará. Enquanto eu canto esta canção, Ele trabalha ao meu favor. Sua presença se move aqui. Meu libertador, Deus meu protetor, Ele me defende e luta por mim. Seu nome é vencedor. Meu Pai, o grande eu sou. Me amou primeiro, tomou meu lugar. Oh, oh. Ele tomou o meu lugar. Hoje me aquieto no lugar secreto, enquanto Ele faz sua obra em mim. Aqui permaneço, adorando ao Mestre. Seu amor por mim nunca acaba. Mesmo sem nada a ver, não consigo entender. Seu amor nunca me soltará. Enquanto eu canto essa canção, Ele trabalha ao meu favor. Sua presença se move aqui. Meu libertador, Deus meu protetor, Ele me defende e luta por mim. Seu nome é vencedor. Meu Pai, o grande eu sou. Me amou primeiro, tomou meu lugar. Oh, tomou de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo,
A graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a esperança de Deus na tua casa. Aleluia.